Meus irmãos, aí perdoem o barulho. Antes de começar o vídeo, eu vou logo pedindo perdão pelo barulho do som do vizinho aí. Mesmo eu estando dentro do quarto com a porta fechada, o barulho do som ainda dá pra mostrar, passar pro vídeo. Então vai perdoando aí no amor de Deus, né? Ignore o barulho do som. Preste atenção apenas no que eu tô falando e ignore o barulho do som. Deus abençoe. Então vamos lá começar o nosso vídeo falando das coisas de Deus. Olá, meus queridos, a paz de Deus, que Deus abençoe a cada um de vós. Meus amados, eu tô gravando esse vídeo pra vocês, pra conversar um pouquinho com vocês sobre as coisas de Deus. E pra falar algo assim bastante importante com vocês, né, que foi uma pergunta que a minha irmã me fez. Ela ainda não serve a Deus, e aí ela conversando comigo um certo dia, ela falou assim pra mim: olha, eu tava conversando com um ateu, e ele me fez uma pergunta assim, né, que eu tava falando sobre a congregação cristã no Brasil, sobre tu, que serve a Deus, a minha mãe, a minha família. E aí esse ateu, que é muito amigo da minha irmã, ela falando pra mim, né, que é muito meu amigo, ele conversando comigo, ele me fez umas perguntas que eu fiquei assim um pouco espantada. E eu fiquei assim muito espantada com essa pergunta que ele me fez, né, eu não soube nem responder pra ele. Aí eu fui e disse pra ela assim: o que foi que ele te perguntou? Aí ela falou assim: ele falou assim pra mim: eu não entendo como é esse Deus que vocês falam que existe, é um Deus misericordioso e que só porque umas crianças estavam brincando com o profeta Eliseu, ele mandou matar 42 crianças. Que tipo de Deus é esse que vocês dizem que é misericordioso, que é um Deus bom? Eu não entendo que tipo de Deus é esse que vocês falam que existe, né? Que Deus é esse que existe, que é tão severo assim? Eu não acredito em Deus. E o que é que tu me fala sobre esse assunto? Aí a minha irmã disse que naquela hora ficou sem resposta pra ele e falou: nossa, eu não sabia disso, tem isso na Bíblia? Ele falou: tem sim, vocês têm que procurar ler mais essa Bíblia, esse livro que não existe e tal. Começou a falar um monte de coisa pra minha irmã. E aí ela ficou com aquilo na mente, e ela veio falar pra mim, ela veio me perguntar, né? E ela falou assim: nossa, eu não sabia que tinha isso na Bíblia. Aí eu falei assim: e ele te falou assim? Foi. Aí ela falou assim: foi, ele me falou assim mesmo, que Deus não existe, que como é que um Deus tão severo assim vai existir e tal. E começou a falar aquelas coisas lá pra ele, que não provém de Deus, provém do inimigo, pra ela, né? Quer dizer. E aí eu falei pra ela assim: olha, deixa eu te falar uma coisa pra ti. Antes que vocês me perguntem onde é que tá escrito isso na Bíblia, eu vou falar pra vocês aonde é que tá na Bíblia agora. Agora, meus irmãos, não tá escrito da forma que ele falou, né? Assim, olha só. Em 2 Reis 2, a partir do versículo 23, né, até o 24, fala assim: então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, diziam-lhe: sobe calvo. E virando-se a ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. E então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Sim, gente, está escrito na Bíblia, como ele falou para minha irmã, porque esse povo que não acredita em Deus, eu acredito que eles conhecem muito bem a Bíblia, né? Para ele falar algo assim para minha irmã, da Bíblia, assim, algo tão forte. Só que ele falou para minha irmã e ele esqueceu de dizer para minha irmã que Eliseu era um profeta como se fosse a boca de Deus. Deus falava através de Eliseu. Então, Eliseu era muito respeitado. Eliseu era uma autoridade. E em autoridade, a gente não pode estar brincando com autoridade. Nós já ensinamos os nossos filhos o que é uma autoridade. Nossos filhos sabem que não se deve brincar com autoridade, né? Aí eu pergunto a vocês: Eliseu saiu por aquele caminho, se afastou da cidade, e foram 42 crianças ou rapazes, né? Porque as Bíblias são traduzidas, ou rapazes, adolescentes, 42 brincando, não foi brincando, foi caçoando ali do profeta, desmoralizando um profeta de Deus, que é a boca de Deus, que trazia as mensagens de Deus, que era através do profeta que o povo se comunicava com Deus, né? Então o profeta, ele era honrado, o profeta, ele tinha que ser respeitado, sim. Então não podia brincar com as coisas de Deus, não se deve brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus é sagrada, é pura. Então o profeta ali na certa, ele se sentiu que ameaçado, coagido, com 42 pessoas ali, né, fazendo chacota dele, desfazendo do profeta. Então Deus, o que foi que Deus fez? O profeta naquele momento ele olhou e amaldiçoou. Para ele chegar a um ponto de amaldiçoar,
aqueles jovens ali, é porque ele estava se sentindo coagido, ameaçado, estava se sentindo, né, de uma forma que é desonroso, desrespeitado, né? De uma forma que ele olhou para aquele que atrás e falou: eu te amaldiçoo em nome do Senhor. E foi neste momento que saiu ali as ursas e devorou aqueles jovens ali que estavam fazendo isso com o profeta. Por que aconteceu isso, gente? Para as pessoas saberem que devem honrar o nome de Deus. Que não se pode estar brincando com o profeta de Deus. Naquela época, era a única forma que tinha das pessoas estar se comunicando com o nosso Deus, era através dos profetas. Então tinha sim que honrar a Deus, tinha sim que haver ali reverência a um profeta, né? Tinha sim que ter toda a honra a um profeta ali, ter respeito. Você não vai chegar para quando você vê passando uma viatura de uma polícia, né? Você não vai ver ali uns 4 ou 5 policiais, as crianças não vão sair caçoando dos policiais porque sabem que são autoridade. Né? Ninguém fica caçoando de um juiz porque sabe que é uma autoridade. Uma autoridade sobre nós é autoridade, pronto. Então temos que ter respeito. Então Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus má. Deus não é um Deus ruim ao ponto de chegar de matar, como ele disse, 42 crianças só porque brincou com o profeta. A história não está assim, né? A palavra fala que eles iam caçoando, Eliseu ele se afastou da cidade, aqueles jovens acompanharam Eliseu. Em que intuito? Poderia até agredir o profeta, apedrejar o profeta, porque eles não estavam dando respeito nenhum para o profeta. Então Deus não faz nada errado. Tudo que Deus faz é certo. E eu falei para minha irmã, olha só, naquele tempo, um profeta, né? Ele era como se fosse a boca de Deus. Era através daquele profeta que vinha, né, as mensagens de Deus, que o Senhor se comunicava com o povo. E o profeta falava e aquilo se cumpria. O profeta tinha que ser respeitado, sim. Como é que ia ficar a situação de Eliseu ali, se aqueles jovens ficassem caçoando de Eliseu, né? Fazendo, até chegar ao ponto de agredir o servo de Deus. E como que ficaria ele como um profeta? Então o Senhor Deus, ele se levanta assim para defender os seus. Foi isso que eu falei para minha irmã. Não que Deus seja um Deus mau. E justamente isso foi feito para que as pessoas acreditassem no poder de Deus, na glória de Deus. Tem coisas que tem que ser feitas para as pessoas enxergarem a grandeza de Deus, como Deus é, e que com Deus não se brinca. Então esse ateu, para ele falar algo assim, então é claro que ele acredita em Deus. Ele acredita sim em Deus, ele sabe sim das coisas de Deus. Só que eles preferem viver de uma forma mais fácil. Eu acredito assim, né? Uma forma leviana, querendo colocar defeitos no Criador. Eu não sei do que é que eles acham que eles vieram, da onde é que eles vieram, né? Se eles acham que eles acreditam que eles vieram de um macaco, de um embrião, de um sapo, de um girino. Eu não sei do que é que eles acreditam que eles vieram. Como foi que eles foram fundados ali, criados, né? Mas eu acredito que eu fui criada pelo meu Criador, o Senhor Jesus Cristo, Salvador da minha alma, da minha vida, por Deus, que é o único, né, poderoso, onipotente, Criador de todas as coisas. Eu acredito que eu fui criada por Deus e que todos nós aqui somos aqui na Terra com um propósito, que Deus nos criou para um propósito, e nós temos que amar, respeitar e adorar o nosso Deus. E com as coisas de Deus não devemos brincar, temos que levar a sério. Tudo que é de Deus para mim é sagrado. Tudo que é de Deus para mim é sagrado. Então é isso que eu quero falar para vocês, meus queridos. Se vocês acharam aí a minha opinião errada, comentem. Se vocês gostaram do vídeo, comentem também. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que o Senhor venha cada vez mais nos dar de entendimento, porque assim como foi a minha irmã que se deparou com esse ateu, poderia ser eu, poderia ser você, e ele viesse fazer uma pergunta dessa para nós. É por isso que nós temos que estar ali, ó, lendo sempre as Escrituras Sagradas, orando, né, para sabermos não debater, mas dar uma resposta certa, com amor e com sabedoria na hora certa, quando vierem perguntar sobre Deus, questionar sobre a existência de Deus para nós que servimos ao nosso Deus. Então eu falei para ela, isso foi feito, Deus permitiu isso sim, porque Eliseu clamou ali naquele momento, olhou para trás e falou: eu te amaldiçoo em nome do Senhor, né? O nosso Senhor Deus Criador. E a palavra de Eliseu não voltava atrás. Ele era um profeta usado por Deus. Então nós temos que respeitar as coisas de Deus, nós temos que ensinar os nossos filhos a honrar as coisas de Deus, nós temos que saber tão grande é o nosso Deus, com tanto respeito que toda honra, toda glória merece.
é dada para Deus, né? Que toda a honra, toda a glória que seja dada para o nosso Deus, o nosso Criador. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau!